Olá para todos. Nesse vídeo a gente vai resolver alguns exercícios de hidrostática da UERJ. Na verdade, os últimos exercícios de hidrostática da UERJ aí dos últimos anos, tanto do exame de qualificação quanto da prova discursiva, ok? Então vamos lá, começando primeiro aí com um resumozinho, né, das nossas fórmulas. Então, vamos pegar aqui. O que a gente tem? A gente tem a fórmula de densidade, né? A gente tem aqui a fórmula de densidade ou a fórmula de massa específica. A diferença entre densidade e massa específica é que a densidade vale para tudo, massa específica só para quem é recheado daquilo, para quem é homogêneo, né? A gente tem o teorema de Steven e Estevan, que diz que a diferença de pressão entre dois pontos, né? Se eu tenho a pressão desse ponto aqui, né, que seria o ponto B, e eu teria aqui uma pressão no ponto A diferença entre as pressões é dada por μGH ou DGH, onde H é exatamente a altura da coluna. A definição de pressão é força sobre área, desde que a força seja perpendicular, e o empuxo, né, ele é o peso do líquido que ocupa aquele espaço que agora é ocupado pelo objeto. Ou seja, se eu boto um objeto dentro de um líquido, eu tiro o líquido do lugar e passo a ocupar aquele espaço. O peso do líquido que estava ali é o chamado empuxo. A fórmula é dada pela densidade do fluido, o volume imerso e a aceleração da gravidade. Ele vai ser essa força aqui vertical para cima do líquido, né, em equilíbrio estático, bonitinho, né? Então, vamos lá dar uma olhada no primeiro exercício. Tem uma questão de 2020, né? Isso é apenas a ponta do iceberg. É uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informação sobre determinado fato do que se pode perceber de imediato. Essa analogia é possível, pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Essa característica está associada à seguinte propriedade física do iceberg. O iceberg tem muito mais, né? O gelo está muito mais dentro d'água do que fora d'água, né? Ou seja, se você botar uma pedrinha de gelo lá, ela vai ter um volume imerso muito maior do que o volume que está aflorando. E é isso que ele está dizendo, isso é a ponta do iceberg. Quer dizer que você está vendo um pedaço ali da coisa e o negócio é muito maior. No caso da solução aqui, né, ele quer saber por que o iceberg fica assim. Exatamente porque ele tem uma densidade menor do que da água lá onde ele está, né? Então, a característica física que distingue, né, é a densidade, tá? Mas o negócio interessante dessa questão é você entender um negocinho aqui. Olha que legal. Imagina que eu tenho aqui, ó, né, um objeto qualquer que está flutuando num líquido. Então ele vai ter o peso, ele vai ter o empuxo, né? E se ele está em equilíbrio, esse peso e esse empuxo, eles vão ter o mesmo valor. Ou seja, eu vou poder dizer que o valor do peso é igual ao valor do empuxo. A fórmula do empuxo é dada pela densidade do líquido, pelo volume imerso e a gravidade. Já o peso é dado apenas pela massa do objeto, que vai estar ali, né, vezes a gravidade. Eu vou poder cortar a gravidade dos dois lados. Eu vou ter o seguinte, ó, massa do objeto acaba sendo igual à densidade do líquido vezes o volume imerso. Só que a massa do objeto é densidade vezes volume, né, já que densidade é massa sobre volume, então a gente pode escrever a massa do objeto como densidade vezes volume. Então eu posso escrever que a densidade do objeto vezes o volume do objeto é igual à densidade do líquido vezes o volume imerso. Então, posso dizer o seguinte, ó, que a densidade do objeto dividido pela densidade do líquido é igual ao volume imerso dividido pelo volume do objeto. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que se você pegar o volume que está imerso, ou seja, pegar aqui um desenho aqui, ó, se eu pegar esse volume que está aqui dentro e dividir pelo volume total, eu tenho uma fração do volume imerso, né? Só que seria um percentual de imersão, ou seja, essa razão é um percentual de imersão, ou seja, ele me diz quantos por cento está dentro do líquido. O interessante, por exemplo, no caso da água, como a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, né, 1 quilograma por litro, né, para a água, essa razão vai ser exatamente a densidade do objeto. Ou seja, para a água, sua densidade do objeto fica igual ao percentual de imersão. Então, por exemplo, como a densidade do gelo, né, ele está dizendo que fica com 90% dentro da água, quer dizer que a densidade do gelo é 0,9, né? Ou seja, se eu tenho um objeto de densidade 0,9, quer dizer que ele vai ficar com 90% dentro da água. E é isso que acontece com o gelo. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma densidade, né, de um objeto qualquer de 0,6, quer dizer que ele ficaria
né, com 60% dentro d'água. Isso é uma coisa bem legal que ajuda bastante a resolver algumas questões. Vamos continuar. Em uma experiência escolar, foram utilizados um recipiente contendo um líquido de densidade 1,8 grama por centímetro cúbico, um corpo esférico homogêneo de massa 1,2 kg e volume 0,001 metro cúbico. Calcule a densidade do corpo em quilogramas por metro cúbico, em seguida diga se ele afunda ou se ele flutua no líquido. Para dizer se ele afunda ou flutua, tem que ver se ele é mais denso ou menos denso que o líquido, né? Então o líquido tem densidade 1,8. Se a densidade do objeto for maior, ele vai afundar. Se a densidade do objeto for menor, ele vai flutuar, depois vai ficar lá em equilíbrio flutuando, tá? Então no caso a gente vai calcular a densidade, só que ele pede para calcular a densidade em quilograma por metro cúbico, né? E depois, para comparar, eu vou ter que ver o outro que está em grama por centímetro cúbico. Então primeiro vamos calcular a densidade. Então para calcular a densidade é massa sobre volume. Então eu vou pegar o valor da massa que está aqui, 1,2. Essa densidade é de 1,2 pelo volume, que é 0,001, né? Gente, aqui eu tenho 3 casas, né? Então, para eu tirar essas 3 casas, eu multiplico por 1000. Então, eu teria que multiplicar por 1000 em cima e embaixo. Ou, se você quiser, você pode ir chegando a vírgula, uma casinha para a direita. Também é um jeito fácil de não errar esse tipo de coisa, né? O que eu tenho aqui, ó, 1,2. Cheguei para a direita, deu 12. Cheguei para a direita, deu 0,01. Aí eu chego mais um para a direita, 120. Chego mais um para a direita, 0,1. Dou mais um pulinho para a direita, 1.200 sobre 1. Isso é uma maneira de fazer. É lógico que você não precisa fazer assim, né? Você pode simplesmente igualar as casas. Por exemplo, ó, 1,2 e o outro é 0,001. Né? Então, como eu vou ter que vir até aqui, ó, eu teria que preencher esse cara com 2 zeros para essa vírgula chegar para cá. Outro jeito de pensar, você escolhe como você prefere, tá? Então, no caso, a densidade aí, ó, é de 1.200 quilogramas por metro cúbico. Essa é a primeira parte. Agora eu vou comparar, só que o outro está em grama por centímetro cúbico. Assim, para passar de grama por centímetro cúbico, né, o pessoal que está um pouco habituado com esse tipo de conversão sabe que é só multiplicar por 1000. Ou seja, 1,8 grama por centímetro cúbico, né, se eu quisesse, né, 1,8 gramas por centímetro cúbico, é só multiplicar por 1000 e vai me dar 1.800 quilogramas por metro cúbico. Legal? Mas isso é um truque, né? Você tem que lembrar que é 1000. Então, assim, se você não lembrar, você vai ter que fazer a conta na hora. E como é que eu faço a conta na hora, então, Soto? Vamos lá. Então, ó, eu tenho uma densidade que é de 1,8 gramas por centímetro cúbico. Aí você tem que lembrar, pô, 1 grama, né? 1 quilograma são 1000 gramas. Então, 1 grama é 0,01 quilograma. Ou seja, isso aqui seria 1,8 vezes 0,001. Então, né? 1 grama vale 0,001 quilograma. 10 a menos 3. Então, eu coloco 1,8 vezes 10 a menos 3. Agora, de centímetro cúbico para metro cúbico. 1 centímetro vale 0,01 metro. Ou seja, 1 centímetro, deixa eu ver se não vou escrever em cima da minha cabeça aqui, né? 10 a menos 2 metros. Como ele é cúbico, eu vou elevar o cubo. Então, lá, deixa eu até chegar para cá, ó. Então, vai ficar, ó, 1 centímetro ao cubo vai ser 10 a menos 2 ao cubo. Então, vai dar 10 a menos 6 metros cúbicos. Belezinha? Tranquilo aí, ó. Viu aí? Então, aqui vai dar, ó, 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse cara agora vai subir positivo, né? Então, eu vou ter 1,8 vezes 10 a menos 3 com mais 6, que seria 10 a mais 6 que subiu. Então, essa densidade, como a gente falou antes, aí, como eu falei, 1,8 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ou seja, a densidade do líquido é maior do que a densidade aqui, né, do objeto. Né, o objeto tem 1,2, enquanto que o líquido é 1,8, 1.800, né, que é o que está aqui. Então, ele vai flutuar, né? O objeto vai flutuar. Legal? Vamos ver mais um. Eu vou tirar aqui para eu não ficar tampando.
O Titicaca é um lago de água doce localizado na fronteira do Peru com a Bolívia, sendo considerado um dos maiores da América Latina. Ele se encontra a aproximadamente 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Com o objetivo de estudar sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino ao local. Admita que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão atmosférica seja reduzida de 0,1 atm. Estime em atmosferas a pressão total sobre o submarino. Beleza. O que acontece aqui é o seguinte, né? Dentro d'água, o que a gente tem aqui, a cada 10 metros de água, a cada 10 metros de água, eu tenho o equivalente a 1 atm. Então, o submarino está a 200 metros de profundidade. Isso quer dizer que ele vai estar sujeito, né, a 200 metros de água, ele vai estar sujeito a X atmosferas provenientes da água. Ou seja, se você multiplicar aqui, né, 10x igual a 200, x igual a 20. Ou seja, 20 atm é a pressão da coluna de água. Da coluna de água. Perfeito? Só que ele não tem pressão zero. Ninguém sai da pressão zero. A gente sai da pressão 1. Então, se ele tivesse ao nível do mar, onde a pressão é 1 atm, a pressão do submarino seria 21 atm. 20 da água mais 1 do próprio ar. Só que ele está lá no Titicaca, né? Ele está lá em cima, lá Peru com Bolívia, a 4.000 metros. E o enunciado diz, olha lá, que a cada 1.000 metros você perde, 0,1. Estou indo para o lado errado, né? Você perde 0,1. Né? Então, se a cada 1.000 metros você perde 0,1, com 4.000 metros você vai perder 0,4. Então, a pressão atmosférica no local, né, não é 1 atm, é 1 menos 0,4. Então, a pressão atmosférica é de 0,6 atm. Entendeu? Ou seja, a ideia é essa aqui. Deixa eu fazer aqui em cima da minha cabeça. Né? Se aqui fosse o nível do mar, né, aqui eu teria 1 atm. E aí o submarino aqui embaixo, olha que bonitinho o submarino. Né? Deixa eu pintar de amarelo, todo submarino é amarelo, né? Olha lá, submarino amarelo, olha que bonitinho, né? O submarino estaria sujeito a quanto? Ele estaria sujeito a 20 atm da água, mais 1 daqui, 21. Só que, na verdade, ele não está a 1 atm porque não está ao nível do mar. Ele está a 4.000 metros de altitude. Então, ele está a menos 0,4 atm, ó. Então, aqui eu tenho 0,6 atm e não é 1. Então, a pressão total, né? A pressão no submarino, a pressão total vai ser de 20,6 atm. Ok? Vamos à próxima. Texto para a próxima questão. As questões a seguir abordam situações relacionadas ao ambiente do metrô, referindo-se a uma mesma composição formada por 8 vagões de 2 tipos e movida por tração elétrica. Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os dados e as fórmulas abaixo. Essa prova de 2019 era toda sobre metrô, então tinham várias coisas, né? Tamanho da roda, atrito, não sei o que lá, massa do vagão, quantos vagões tinha. No caso da questão, é uma tabela gigante, né, que vem na prova específica. No caso aqui da questão, eu só separei os dois itens que precisa, os dois itens que nós precisamos, né? É a massa média do passageiro e a capacidade máxima do passageiro. Tá? Mas ele dava várias outras informações, tá? Você tinha várias outras informações nessa tabela, tá? No caso aqui eu só coloquei essas duas que a gente precisa usar. Então vamos lá. Considere um determinado horário na qual todos os vagões de uma composição trafeguem com a capacidade máxima de passageiros. Ou seja, eles estão ali, com 8 passageiros por metro quadrado. Né? Então, se em 1 metro quadrado tem 8 passageiros, que é um negócio bem grande, gente a beça, né? Determine essas condições em Newton por metro quadrado a pressão exercida pelos passageiros no piso de um dos vagões. Gente, a pressão é exatamente a força sobre a área. E a força que as pessoas estão fazendo é o próprio peso delas. Então, vai ser o peso dos passageiros pela área. Mas qual é o peso dos passageiros? O peso ele é o produto da massa pela gravidade. Então, o peso de um passageiro é de 60 vezes 10. Né? A aceleração da gravidade vale 10. Nessa tabela tinha também, eu não coloquei, né? Dei mole aí. Devia ter colocado.
Esse peso é de 600 newtons. Então, isso aqui seria o peso de um passageiro, só que eu tenho 8 passageiros por metro quadrado. Então, essa pressão vai ser 8 vezes 600, que é o peso de 8 passageiros, por 1 metro quadrado. Ou seja, por 1 metro quadrado. Isso aqui seria em newton por metro quadrado, que é exatamente o que ele está pedindo. Então, isso aqui vai me dar 6 vezes 8, 48, 4.800 newtons por metro quadrado. Questão da específica aí. Vamos seguir. Também da específica, a gente tem agora uma questãozinha que envolve empuxo, né? Em uma experiência de hidrostática, uma bola de futebol foi presa com um fio ideal no fundo do recipiente com água, conforme apresentado na figura. Sabe-se que a bola possui massa 0,45 e volume 5,7 vezes 10 a menos 3. Dados: gravidade local 10, densidade ρ 10 a terceira, determine em newtons a tração exercida pelo fio. Né? Nesse caso, os valores estão no próprio enunciado. Vamos ver quais são as forças que atuam na bola. As forças que atuam na bola são o peso da bola, nossa, que reta horrorosa, né? Mas ficou mais ou menos o peso da bola. A gente tem a tração no fio, né, que não está deixando a bola também subir, né? Tração. E a gente tem o empuxo para cima, né? O empuxo para cima. Então, como a bola está paradinha aí, né? Eu posso dizer que a tração mais o empuxo, esses dois caras aqui vão ser, a tração mais o peso, né? Desculpe, eles vão ser iguais ao empuxo, né? Então, vou poder escrever, vamos lá, ó. Vou mudar de cor aqui, ó. Vou dizer que a tração mais o peso, que são as duas forças para baixo, ela vai ter que ser igual ao empuxo, perfeito? Então, como ele quer o valor da tração, então essa tração vai ser o empuxo menos o peso. E agora eu vou aplicar a fórmula. Fórmula do empuxo: densidade do líquido, volume imerso, gravidade. Fórmula do peso: massa do objeto vezes gravidade. Vamos puxar aqui para cima. Então, essa tração vai ser densidade do líquido é a densidade da água. Ele está dentro d'água, né? Então, ó, 10 a terceira. 10 a terceira. Vezes o volume imerso. O volume imerso, né, é todo ele, porque a bola está toda dentro d'água. Então, o volume imerso é 5,7 vezes 10 a menos 3, vezes 10. Isso vai me dar a tração, tudo bem? Menos, não vai caber aqui, né? O peso da bola, que é a massa da bola, 0,45 vezes a gravidade. 0,45 vezes 10. Apertei e deu no cantinho. Vamos fazer a conta então, ó. Então, essa tração vai ser, se você observar aqui, o 10 a terceira com 10 a menos 3 vai embora. Então, fica 5,7 vezes 10. Isso vai dar 57. 0,45 vezes 10, 4,5. Mas 57 menos 4,5, né? Então, se fosse 57 menos 5, né? Seria mais fácil a conta aí. Daria 52, né? Mas é 4,5, então tu joga um meio ali, então é 52,5, né? Vai lá e faz a conta, né? Não precisa ficar fazendo as coisas malucas aí que eu tô falando. Legal? Vamos ver mais um. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável por seu deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície. Ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 ml de oxigênio molecular. Essa é uma questão que foi do exame de qualificação de 2017, que tinha um pedaço falando de biologia, um pedaço falando de química, um pedaço falando de física. A parte da física é essa aí. A variação de pressão sobre peixe no deslocamento até a superfície. Assim, esses valores que foram dados aqui é para você fazer a conta de que a pressão atmosférica, né, 1 atm, corresponde a exatamente 10 metros d'água. É para isso que esses valores estão aqui, né? Se você pegar aqui, pressão atmosférica, né, ela vai valer quanto para uma coluna de água? Ah, densidade GH. Então, a atmosfera, 10 a quinta, densidade 10 a terceira, G vale 10, H vale 10 também. Ou seja, a cada 10 metros da água eu tenho uma pressão atmosférica. É para isso que esses valores estão aí. Mas você não precisa disso. Você precisa, na verdade, lembrar o seguinte,
E a cada 10 metros de água eu tenho 1 ATM, entendeu? É isso que você tem que lembrar. Então, como o peixe vai de 20 metros de profundidade até lá em cima, ele tem uma variação de 20 metros de profundidade. 20 metros de profundidade vai me dar quantos ATM? 2 ATM, né? Se 10 vale 1, 20 vale X, 2 ATM. Bastante tranquilo, né? Vamos seguir. Vamos lá. Uma barca para transportar automóveis entre as margens do rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 a quarta quilogramas. Considere que todos os automóveis transportados têm massa 1,5 vezes 10 a terceira, 1.500 kg. E a densidade da água seja de 1.000 kg por metro menos 3 por metro cúbico, né? Vezes metro menos 3 por metro cúbico. Qual o número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados? Vamos pegar aqui uma situação onde aqui eu vou ter a água, aqui eu vou ter o barco. E o barquinho sem carro, sem nada em cima, ele vai ter o peso dele. Então eu vou ter o peso do barco. Eu vou ter o empuxo. O empuxo vai ser uma força vertical para cima lá. E esse peso vai ter que ficar igual ao empuxo. Né? À medida que você vai colocando mais carrinhos, ele vai afundando. E o empuxo vai ter que ir aumentando, né? Porque o volume imerso vai aumentando, o empuxo vai aumentando, e chega uma hora que ele não aguenta mais, que ele vai afundar todo. E a pergunta é exatamente isso: quantos carros eu consigo colocar? Então quer dizer que eu vou conseguir colocar um carrinho aqui, né? Eu coloco o meu fusquinha ali, e eu passo a ter também o peso dos carrinhos. Na verdade, o peso dos carrinhos está nos carrinhos. Né? O peso do carro atua no carro, né? Mas ele transmite para a barca um valor igual ao peso dele. Então a gente pode escrever, ó, que o empuxo, que é a força vertical para cima, vai ser igual ao peso do barquinho mais o peso dos carrinhos. Tudo bem? O empuxo é dado pela fórmula da densidade do líquido, que no caso é a densidade da água, né, que está aqui, ó, tá? Densidade da água, volume imerso. Quando o barquinho estiver afundando, o volume imerso vai estar todo imerso, vai estar no limite, né? Então, é o volume 100 metros cúbicos, é esse aqui, vezes gravidade. O peso do barco é a massa do barco vezes a gravidade. E o peso dos carrinhos eu vou botar massa total vezes gravidade. Por isso que ele não deu a gravidade. A gravidade aparece em todas as parcelas e a gente pode cortar. A gente pode cortar o G das 3 parcelas. Beleza? Então, agora a gente vai substituir os valores. Vamos substituir os valores. Então, olha lá. Vou pegar aqui, ó, densidade da água, que vale 1.000. E vai ficar 1.000 vezes o volume imerso, que vale 100. Isso vai ser igual à massa do barco, que está aqui, ó, 4 vezes 10 a quarta. Mais a massa do carro. Então, isso vai me dar o cálculo da massa do carro. Ou seja, o que eu tenho aqui, ó, vou simplificar, vou escrever 100.000, que é mais fácil de visualizar. Ó. É igual a 4 vezes 10 a quarta, 40.000. Ficou feio esse 40.000, mas tudo bem. Isso vai me dar a massa de todos os carros. Né? Então, eu vou ter 100.000 menos 40.000, ou seja, a massa total dos carros é de 60.000 quilogramas. E aí eu tenho que ver, pô, cada carro tem 1.500 quilogramas. Então, quantos carros eu vou conseguir colocar? 60.000 dividido por 1.500, que é a massa de um único carro. Né? Então, a gente pode cortar um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui. Então, eu vou ter, ó, 60 dividido por 15, 4 com aquele zerinho que está lá, 40. Então, são 40 carros. Eu poderia ter colocado aqui nessa equação algo do tipo assim, ó, n vezes 1.500. E aí o n seria o número de carrinhos. Aí a resposta sairia direto, né? Mas eu fiz separado, calculei, depois eu dividi. Não tem problema nenhum, questão de gosto. Vamos ver o próximo. Observe o aumento da profundidade de prospecção de petróleo em águas brasileiras com o passar dos anos, registrado na figura a seguir. Considerando os dados acima, calcule em ATM... Deixa eu chegar para o lado aqui, deixa eu desaparecer aqui. Considerando os dados acima, calcule em ATM a diferença entre a pressão correspondente à prospecção de petróleo alcançada no ano de 1977 e aquela alcançada em 2003.
Então, o que ele quer, ó, é qual a pressão, né, correspondente à diferença de profundidade da prospecção do petróleo em 77 e 2003. Em 1977 está aqui, ó. Em 1977, 124 metros de profundidade. Em 2003, tá aqui, ó, 1.886 metros de profundidade. Então, essa diferença de profundidade, olha lá, é um menos o outro, né? Então, vou ter aqui, ó, 2, aqui 6, aqui 7, 1. Então, a diferença de profundidade é de 1.762 metros. E a gente sabe que a cada 10 metros de água, eu tenho 1 atm. Então, em 1.762 metros de água, eu vou ter x, ou seja, eu vou ter que dividir, né, por 10. Ou seja, eu tenho ali exatamente, deixa eu apagar aqui que ficou torto. Eu tenho ali exatamente x igual a 176,2 atm aí, né? Beleza? Ou seja, é um valor em atm que sai direto. Um automóvel de massa igual a 942 kg é suspenso por um elevador hidráulico cujo cilindro de ascensão tem diâmetro 20 cm. Calcule a pressão a ser aplicada ao cilindro para manter o automóvel em equilíbrio a determinada altura. Ou seja, eu tenho um elevador hidráulico, né? O elevador hidráulico ele é uma coisa assim, né? Você vai ter aqui uma região e aqui outra região, né? E aí se você faz uma força F1 nessa área 1, eu vou conseguir desse lado aqui, né, uma força F2 numa área 2. Então a razão entre a pressão é a mesma, né? Então a força sobre a área é a mesma. É um problema clássico. Só que nesse problema da UERJ, ele é ainda mais fácil do que isso. Ele não está pedindo para comparar uma área com outra área. Ele simplesmente está dizendo assim, eu tenho um automóvel, né? Esse automóvel ele tem uma massa de 942 kg. Então ele tem um peso, né, de 942 vezes 10, né? Ou seja, ele tem um peso 9.420 newtons. Então, esse é o peso que você está tendo aqui. Legal? Então, o cilindro onde ele está apoiado, né, vai ter que fazer uma força vertical para cima para manter o equilíbrio, né? Vai ter que ter o mesmo valor. Ou seja, essa força vai ser de 9.420 newtons também. Tá? Isso quer dizer, então, que a força sobre a área que eu tenho nessa região é a mesma que eu estou fazendo para cima. Ou seja, a pressão que eu estou fazendo no cilindro para ele não cair é a mesma pressão que o carro faz nessa área aqui do cilindro, né? Essa área, no caso, é uma área circular, né? Então, ela é πr2, tá? No caso desse exercício, não está aqui no enunciado, mas é para usar g igual a 10 e π era para usar 3,14. Ah, Souto, por que ele botou esse valor, né? Porque se você notar, o 3,14, ó, ele vai ser um múltiplo aqui de 942, ó. Se você multiplicar, né, 3,14 por 3, vai achar 9,42, né? Por isso que ele botou esse valor, para botar um valor múltiplo aí bonitinho, né? Então, em vez de botar 903, ele botou 942 e 314, legal? Cuidado só que aqui é o raio, né, que você vai ter que fazer, e ele está dando diâmetro, que é 20 centímetros. Então, esse diâmetro de 20 centímetros quer dizer que o raio vale 10 centímetros. E você não pode usar em centímetro, tem que usar em metro, né? Para poder sair uma pressão em newton por metro quadrado. Ele não fala nada, você até poderia botar em centímetro quadrado e tal, mas eu vou passar para metro quadrado, é 0,1 metro. Então, a pressão, qual vai ser a pressão aí? Então, a pressão vai ser força sobre área. Então, essa pressão vai ser a força, que é o peso do cara, 9.420, dividido pela área, que é πr quadrado, ou seja, 3,14 vezes 0,1 ao quadrado, né? É assim, é a melhor coisa você passar isso aí para notação científica, vai ficar menos pior, tá? Então, por exemplo, se você escrever isso aqui, vai ficar 3,14, 0,1, né, 10 a menos 1 ao quadrado,
Então, ele é 10 a menos 1 ao quadrado, é 10 a menos 2, que vai dar 10 a menos 2 metros quadrados. Isso aqui vai dar 9.420 dividido por 3,14 vezes 10 a menos 2. Aí você pode ajeitar, isso aqui vai ficar torto mesmo, ó. Horrível, né? Isso aqui vai ficar torto mesmo, né? Mas eu posso ajeitar, por exemplo, eu posso escrever 9,420 vezes 10 a terceira, andei com a vírgula para lá, dividido por 3,14 vezes 10 a menos 2. Então, 9,420 dividido por 3,14 vai dar 3. Então, isso dá 3. Esse 10 a terceira com esse 10 a menos 2 que sobe positivo, 3 vezes 10 a quinta. Né? E aí, newtons por metro quadrado. E você poderia colocar como sendo, né, já que a pressão atmosférica 1 vezes 10 a quinta é 1 atm, você poderia botar 3 atm aí. Bem? E aí vamos ver o último. Também na UERJ, né? Observe a figura a seguir. E aí está exatamente aquele elevador hidráulico agora bonitinho, trabalhando com as áreas, né? Na figura a seguir, a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F1, respectivamente, atuam sobre os membros do cilindro 1 e 2. Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é igual a 4 vezes o volume do cilindro 1, cuja altura é o triplo da altura do cilindro 2. Qual a razão entre as forças? Bom, a gente sabe que, né, princípio lá de Pascal, força 1 na área 1 vai ser força 2 na área 2. Então, como ele quer F2 sobre F1, né? Se você passar o F1 para baixo, vai passar o A2 para cima. Então, F2 sobre F1 vai ser igual a área 2 dividido pela área 1. Então, o que eu tenho que fazer é achar a razão entre as áreas. Eu vou sair das informações. A primeira informação que ele dá é que o volume do cilindro 2 é 4 vezes o volume do cilindro 1. Eu vou escrever aqui, ó, o volume do cilindro 2 é 4 vezes o volume do cilindro 1. Só que eu sei que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então vai ficar a área do cilindro 2. Aqui ele bota romano, depois ele não bota, né? Ficou esquisito aí, né? Mas tudo bem. Área 2 vezes altura 2 é igual a 4 vezes área 1, altura 1. Só que ele fala também, ó, cuja altura é o triplo da altura 2, ou seja, a altura do cilindro 1 é 3 vezes a altura do cilindro 2. Então, posso escrever que a área 2 vezes a altura do 2 é igual a 4 vezes a área 1, a altura do 1 está aqui, ó, 3 vezes a altura do 2. E agora, olha lá, eu vou poder cortar essa altura do 2 com essa altura do 2, foi embora. E aí eu fiquei, então, com que a área 2 é 4 vezes 3, 12 vezes a área 1. E aqui eu até, vou até botar devagar, ó, a área 2, né, com o mesmo romano. Né? E agora eu vou escrever área 2 é igual a 12 vezes a área 1, que ficou esquisito aí, ficou bem na minha cuca aí. Então, essa razão vai ser exatamente, ó, 12 vezes a área 1 dividido pela área 1. Essa área 1 você vai cortar, então a gente vai ter essa razão que vale 12. Legal? É isso aí. Acompanhe aí, pegue a lista aí que está no link lá embaixo. Grande abraço.